Olá, meus amigos, tudo bem? Seguindo com a nossa plataforma de treinamento digital, hoje nós vamos falar de procedimento de acesso ao poço do elevador. É um procedimento de segurança e é um procedimento que complementa o acesso ao topo do elevador, que a gente falou na outra oportunidade. Hoje eu vim com um modelo um pouco diferente em apresentação de slide, deu um pouco de cor e coisa não ficou tão monótona, tá? Essa é a ideia. Então, seguindo aqui para o procedimento propriamente dito, o objetivo do procedimento é instruir os técnicos de serviços em elevadores sobre o procedimento e cuidados que se deve ter ao acessar o poço de um elevador. Esse procedimento é para acesso ao poço do elevador com a finalidade de realizar qualquer tipo de serviço, orçamento, manutenção ou inspeção. Ou seja, de uma maneira geral, tudo que nós formos fazer dentro do poço de um elevador, nós devemos executar este procedimento. Isso é um procedimento obrigatório pela empresa e é um procedimento que todos os técnicos, sem exceção, devem executar. Tá? Isso é para verificar a funcionalidade de alguns pontos do elevador, mas principalmente garantir a nossa segurança ou a segurança de quem for trabalhar dentro de um poço do elevador, para que não tenha um problema de elevador se movimentar com o técnico lá embaixo no poço, por exemplo, tá bom? Então, o procedimento de acesso começa colocando a ideia do aviso de manutenção dos andares. Então, todo serviço que eu for fazer no elevador, colocar o aviso. Isso é só para lembrar. Se eu estou fazendo uma manutenção, eu já coloquei lá no início da manutenção. Mas, como agora eu estou falando do acesso ao poço do elevador, é só para fazer um lembrete. Eu estou indo lá fazer um atendimento de chamado para retirar uma chave do poço, eu tenho que colocar o aviso de manutenção ali nos andares, para que não aconteça de alguém entrar nesse elevador durante o período que eu estou executando o serviço, ou também para alguém que chegue desavisado ali saber que esse equipamento está parado para manutenção. Por exemplo, um prédio com um elevador só, né? O técnico está lá retirando uma chave do poço e o andar de cima está lá a pessoa batendo na porta lá para usar o elevador. Então, se eu tivesse colocado o aviso no andar principal, por exemplo, no andar de garagem, ele já saberia que esse elevador estaria interditado para execução de manutenção. Beleza? Então, continuando. No último pavimento inferior, nós devemos fazer 2 chamados ou mais na botoeira de cabina para subir. Né? Eu boto fotinho da botoeira aí para lembrar que nós devemos fazer 2 chamadinhos na botoeira de cabina, de maneira a garantir que esse elevador mantenha a direção do chamado. Por isso que a gente não faz um chamado só, para que ele de repente não volte para o andar inferior se tiver um problema de segurança, beleza? Então, após a partida, estancar a cabina sem deixar nivelar, deixando um espaço de acesso seguro ao poço, com tapa-vista a uma altura de aproximadamente 170 centímetros em relação ao piso do pavimento, ou seja, 1,70 m. Então ali eu tenho uma foto com um tamanho bem menor, mas para a gente fazer um acesso seguro, o ideal é que essa altura esteja aí, o tapa-vista esteja aproximadamente 1,70 m, para a gente não bater tão fácil a cabeça, né? E poder também chegar lá na botoeira do poço com uma certa facilidade. Né? Obviamente que vão haver casos que nós precisamos, por exemplo, mexer no coxim, no freio de segurança, então a gente vai precisar de um espaço menor para passar ali para baixo para poder mexer no equipamento. Mas quando é um caso desse, lembrando que a gente pode descer o elevador em inspeção e deixar o elevador bloqueado em inspeção e no botão stop sobre o carro. Uma coisa é fato, colocar mais segurança nunca é problema. O problema é a gente omitir segurança, fazer a menos. Então, se for para mim deixar o elevador em inspeção, não tem problema nenhum. Vai demorar um pouquinho mais? Vai demorar, beleza. Mas vai garantir ainda mais uma segurança para mim fazer para você fazer o trabalho lá no poço do elevador. Tranquilo? Então, com a porta de pavimento aberta, fazer uma chamada de pavimento e o elevador não deve partir. Se o elevador partir, não desça no poço. Procure resolver o problema, pois devem haver contatos de portas jampeados, né? Sejam ele porta de pavimento ou seja trinco. Né? Aqui eu tenho o caso de uma foto de uma porta de eixo vertical, então obviamente eu tenho contato PP e tenho contato de trinco. Mas a ideia é essa, eu fazer um chamado e verificar se o elevador vai se deslocar sem antes projetar o corpo, a cabeça lá para dentro do poço, para garantir que todo o teste ali na porta está ok.
Porque a gente pode ser surpreendido com um contato jampeado ou de repente até uma umidade, né? A porta é lá da garagem, tem uma umidade e faz dar uma passagem da corrente elétrica, fechando o circuito, e esse equipamento pode se movimentar de porta aberta. Então é bom a gente fazer esse teste, né, antes de continuar o procedimento, garantindo assim os pontos de porta abertos para a gente fazer o serviço. Seguindo então, ainda com a porta de andar aberta, sem descer no elevador, a gente aciona a chave de emergência do poço APAP, né, para a posição desliga. Depois a gente fecha a porta de pavimento e o elevador não deve partir. Faz um chamado na botoeira de pavimento e o elevador não deve partir, né? Garantido assim que o botão stop está com uma boa funcionalidade, porque de repente eu estou lá embaixo no poço fazendo serviço e a porta de pavimento se fecha por algum motivo, né? O que vai garantir que esse elevador não vai voltar a andar é justamente o botão stop. Então por isso a importância da gente verificar que ele realmente está funcionando, né? Então se o elevador partir, o botão de emergência pode estar jampeado, seja na caixa, seja no comando, na calha, vamos procurar resolver o problema. Ou ainda se eu não encontrar naquele momento, eu vou partir para algum outro meio de garantir que esse elevador não vai funcionar. Por exemplo, desligando e fazendo bloqueio elétrico, né? Então, se todos os pontos de segurança estiverem em condições perfeitas de funcionamento, o técnico deve colocar ou acender uma fonte de iluminação, né? Pode ser a extensão nossa da bolsa de ferramenta, pode ser a iluminação do passadiço, pode ser a própria iluminação da botoeira de inspeção, quando assim tiver. Então a gente pode acessar o poço através de uma escada. Oderval, mas não tem escada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma escada ali com o meu zelador, ou vou descer ali através da mola ou coisa do tipo, de maneira segura, né? Eu tenho que tomar um cuidado para não cair lá e me machucar, né? Então, e claro, a gente vai fazer um orçamento para vender essa escada de acesso ao poço, porque ela é um item de norma e é um item para nossa descida em segurança, né? Então, isso aí é importante que tenha, e a gente, para descer, também faça isso depois de eu ter um ponto de luz, para que a gente não pise em óleo, graxa ali, comece a sair fazendo, trilhando ali marcando o chão com graxa, e também não ter uma fiação exposta, coisa do tipo, eu mexer nesse poço e levar um choque elétrico, né, e ter um acidente nesse sentido. Seguindo então, então eu terminei de fazer o meu serviço, né, terminei a limpeza, fiz o meu atendimento, ajustei o que tinha que ajustar. Então, para mim sair do poço, né, o técnico deve primeiramente sair do poço e retirar ou desligar a fonte de iluminação. Já fora do poço, o técnico deve religar a chave de emergência do poço, fechar a porta e aguardar o retorno da cabina, né, a este andar. E verifica o funcionamento, óbvio, né? Verificar se não, de repente não perdeu um seletor, não está errado o seletor. Então faz um chamado, verifica se ele está atendendo os andares direitinho, verifica se ele não está parando desnivelado. Entregar para o cliente o elevador funcionando. Essa é uma das situações primordiais desse assunto também. E aí, olha só, para a gente lembrar, atenção, viu? Somente libera o elevador em normal após a saída do poço do elevador, né? Não vamos lá soltar o botão stop conosco lá dentro do elevador, né? Uma porta fechar, né? Ou algum desavisado ir lá fechar a porta, né? E com a gente lá embaixo. Então vamos só liberar o elevador mesmo depois da nossa saída lá do poço. Então, se não for necessária energia elétrica, como eu já tinha dito, para executar as atividades do poço, ou que não hajam condições seguras quanto ao procedimento de acesso ao poço do elevador, o técnico deve ir à casa de máquinas, desligar a chave geral, realizar o bloqueio elétrico e trancar a casa de máquinas. Isso é importante ser feito na casa de máquinas. Por quê? Tem técnico que vai lá e desliga o disjuntor ali no térreo, no subsolo ou em algum lugar de fácil acesso do cliente. Pode chegar algum desavisado e religar esse elevador com a gente lá dentro. Então é importante que esse bloqueio elétrico seja feito sempre lá na casa de máquinas. E a gente fecha a casa de máquinas para garantir o máximo possível que ninguém vai religar esse disjuntor com a gente fazendo um serviço lá no equipamento. Importante, porventura qualquer problema no equipamento, que a gente esteja dentro do poço e não consegue sair, e esse elevador voltar a funcionar, né? No geral, os poços de elevador estão demarcados com uma área amarela pintada no chão,
que é a área de segurança, onde a gente pode ficar agachado de maneira que o elevador não vai encostar na gente. Tá? É uma área de segurança. Né? Pode ter muito elevador com poço antigo que não tem mais essa área demarcada, ou apagou ou nunca teve. Né? De repente é bom estudar qual é esse ponto de segurança lá no elevador e quem sabe fazer uma limpeza, fazer uma pintura e demarcar novamente essa área. Isso é importante. O técnico, no momento do susto, fechou tudo, o elevador voltou a funcionar, o que eu faço? Eu espero o elevador me atingir? Não, essa área de segurança é justamente para garantir que o elevador, por exemplo, vai pegar na mola, vai pegar lá no celasto, mas ele não vai descer além daquele ponto. É para nossa segurança também, tá? E claro, lembrando sempre mesmo, somente realize serviços no posto do elevador em estado perfeito de saúde e com reflexos perfeitos. Assim, ó, não adianta eu fazer uma coisa se eu não tenho segurança no que eu estou fazendo. Eu só vou poder fazer um serviço seguro com a minha segurança garantida. É importantíssimo que a gente tenha essa noção. Ah, eu tô tonto, não comi, não me alimentei, tem algum outro problema. Toma um certo cuidado, tá? Faz o serviço sempre que você tiver em condições de fazer esse serviço, tá, gente? Isso é importante também. Então, assim, ó, um lembrete pra gente, né? A gente terminou de falar do procedimento, a gente terminou de falar agora há pouco do procedimento de acesso ao topo do elevador, né? Falamos de roteiro de manutenção, mas assim, ó, lembrando aqui, ó, num mundo atarefado e cheio de problemas, com cobrança em tudo e de todos, um mercado cada vez mais exigente, nós técnicos, em meio a tudo isso, sendo cobrados por síndicos, zeladores, moradores, empresa, família, nós temos que nos virar com tudo. Mas se nós nos acidentarmos, acaba tudo isso. E muitas vezes só queremos poder voltar a esse turbilhão de coisas e poder ser úteis novamente. Sabe? Sem contar as pessoas que sofrem com isso, com um acidente nosso, amigos, colegas de trabalho, família. Sejamos nós os causadores e responsáveis por nossa segurança. Tá? Esse é um lembrete que a Levacom está trazendo para vocês, de que a gente é responsável também pela nossa segurança. Não é só a empresa, não é só o prédio, não é só o elevador. Nós temos que garantir o nosso serviço com segurança. Nós temos que garantir a nossa segurança. Seja com EPI, seja com EPC, seja fazendo o que for preciso. Eu tenho que fazer o trabalho com segurança. Sempre. A gente vai garantir o equipamento funcionando e nós vamos garantir que a gente retorna para casa no final do expediente. Tá? Esse é o lembrete. Agradeço todo mundo e a gente fica aí até um próximo vídeo. Valeu, até mais.